Boa noite, Carol. Boa noite, Henrique. Boa noite, Laura. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Camila, Beatriz, Rafaela, Clara, Fernando, Mariane, Maria Clara, Isadora, Júlia, Túlio, Maria Rafaela, Letícia, Marília, Alícia chegando também, Luísa, Gabriele, Júlia, Maria Vitória, boa noite. Carol, Nicolas chegando também. Ana Júlia, Arthur, Mariane, Amanda. Boa noite, meus queridos. Pietra, Júlia, Camila, Ana, Amanda. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês um material nessa divisão de todo mundo, todos os biólogos. Eu peguei uma parte que é costumeira de cair no Enem, tá? Não é a que com frequência mais cai, que o que mais cai no Enem, pelo menos historicamente, em torno de 40%, são as questões que falam sobre ecologia, mas eu vou pegar um assunto que costuma cair bastante, que é fisiologia. E eu acredito, aí fica um ponto particular, que vai ser uma temática que pode ser que caia bastante nessa prova do Enem. Pelo menos uma questão eu tenho certeza que vai cair, que é fisiologia animal. Por que eu acho que vai cair fisiologia animal? Em virtude da pandemia. Nós estamos falando aí, por causa da pandemia, sistema respiratório, sistema circulatório, né? Respiratório, o COVID é uma doença que afeta, é uma síndrome aguda respiratória crônica, afeta também o sistema circulatório, com a formação de coágulos. Então, eu acredito que fisiologia animal garantido uma questãozinha nessa prova. Então, eu vou compartilhar com vocês, para quem eu não desejei boa noite ainda, que chegou um pouquinho depois, Ana Luísa, Murilo, Luiz, Breno, sejam bem-vindos. Esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Então, vocês podem aproveitar à vontade. Se tiver algo que vocês queiram ver mais, pode entrar lá no meu canal no YouTube, professor Alexandre Miranda, lá tem várias aulas, se vocês quiserem, está lá disponível também para assisti-las, tá? Então vamos lá, falar de fisiologia. Vamos começar pelo começo, pela primeira questão. Faltou só um O lá na frente, agora que eu fui ver, não deu tempo de corrigir, mas eu corrijo assim que vocês forem verificar novamente, já está ali disponível. Então eu vou ler com vocês esse enunciado, pegando os pontos principais. Enem, gente, é interpretação textual, não tem como fugir, tá? E é sempre importante, na leitura, você pegar as palavras-chave do exercício para que isso vai te ajudar muito no desenvolvimento da sua resposta. Então, olha lá. Outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação, como, por exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, o Tenodera aridofolha. Possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Então, para as fêmeas, o canibalismo sexual
pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Então, é um texto que saiu na Ciência Hoje e fala sobre esse aspecto do canibalismo. Então, ele coloca ali ainda, ó, apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais. Por quê? Para a gente parar, pensar claramente, no ambiente natural, o objetivo da espécie é a manutenção da sua existência. É a existência da espécie e não a existência do organismo. Se o organismo tiver que se sacrificar para a manutenção da espécie, isso vai ser feito. Então, repare que nós temos aí essa realidade nessa questão, né? O macho já inseminou a fêmea e a fêmea, após a cópula, se alimenta do macho. Então, ele coloca que esse comportamento, que é aparentemente desvantajoso para os machos, evoluiu nesses táxons, por quê? Promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. Isso não vai levar à ocupação de diferentes nichos ecológicos, porque o macho, de certa maneira, ele não está sendo beneficiado nesse comportamento. Então, não vai levar a espécie a ocupar novos nichos ecológicos, porque o próprio macho ele pode servir de alimento para outro organismo. Então, até pode existir uma competição pela sobreposição de nichos. B. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Está aí a resposta correta. Por que favorece o sucesso reprodutivo? Repare, para o macho, ele vai conseguir copular. E vai ser até facilitado esse processo, porque a fêmea vai ter seu alimento assegurado. Então, o macho consegue fertilizar a fêmea e, por outro lado, a fêmea tem alimento e ela, bem nutrida, ela vai conseguir colocar um grande número de ovos. E esses ovos vão gerar um número maior de descendentes. Então, a sobrevivência da espécie, ela está assegurada. O que está errado no item C? Impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. Esse processo de canibalismo sexual, ele ocorre após a fecundação. Então, não impossibilitou a transmissão de genes. D. Impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. Vai impedir a reprodução dele? Não vai impedir. A sobrevivência, sim, e a reprodução futura, sim. Mas quando nós paramos para pensar que, para a espécie, o macho se reproduzindo, a reprodução dele não é o objetivo final da vida. Ele já conseguiu manter os seus genes entre os organismos que seguramente nascerão dessa fêmea. Então, 50% do material genético da prole é do macho. De certa maneira, ele continua ainda presente, pelo menos geneticamente, no ambiente. E reduz a variabilidade genética da população. Não. Se houve reprodução sexuada, a população tem alta variabilidade genética. A gente não está falando de um processo de reprodução assexuada. Então, a alternativa correta, alternativa B. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Se quiser aproveitar o chat aqui, só escrever que eu vou respondendo, gente. Fiquem à vontade, tá? Eu consigo acompanhar aqui. Vamos lá para a questão 2. Questão 2 traz o seguinte enunciado para a gente. As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo, devido à escassez de alimento.
Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. A palavrinha-chave está aí, ó, que a sobrevivência está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes. Então, quando ela preda, ela tem que aproveitar ao máximo no processo de digestão e posteriormente de absorção dos nutrientes, ela tem que aproveitar ao máximo. Então, de acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Então, o que vai ocorrer é um aumento de vilosidades intestinais e no interior dessas vilosidades eu tenho maior número de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles vão estar relacionados com a circulação de substâncias. Que substâncias, Alexandre? As substâncias que vão ser absorvidas no intestino. E se eu tenho aumento de vilosidade intestinal, eu tenho aumento de superfície de absorção. Então eu vou conseguir absorver mais. Olha lá, o que estava no início do exercício, aproveitamento máximo dos nutrientes. Então eu vou conseguir absorver mais e promover maior circulação. Então a função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê? O comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento, a área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes, liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório, secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago, processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Tem um distrator aí bem claro, que é a secreção de enzimas para aumentar a degradação proteica no estômago. Vilosidade é no intestino. Já dá até no enunciado, ó, vilosidade intestinal. Então não é no estômago. A D a gente descarta já de cara. Alternativa A, comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. A vilosidade, gente, ela é uma expansão. Teoricamente, você vai ter menos espaço, mas você tem maior superfície de contato. Então, não vai mexer no comprimento, mas sim na superfície. O que fala aí, ó, na alternativa B, área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. Onde que está o erro na C? O erro da C, ela está justamente porque o exercício nos pede a função das vilosidades e não dos vasos sanguíneos. E ele está falando aí via irrigação sanguínea. Então, C também errada. E onde está o erro da E? Processo de digestão, maximizar o processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Não, eu não vou ter aí uma diminuição de tempo. Teria uma diminuição de tempo se eu aumentasse a frequência dos movimentos peristálticos ou eu diminuísse o tamanho do intestino, o comprimento do intestino. E a velocidade ela não altera nenhum nem o outro, ok? Então, nessa questão 2, a alternativa correta, a alternativa B de bola também. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questãozinha muito simples, mas ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é teórica. E por isso é uma questão que vira e mexe, a gente vê essa Não questão. vai ter como, não. A gente vai ter que fazer isso. Ele deu gol de karatê, ó. Opa.
Deixa eu só mutar aqui, porque saiu um sonzinho. Então, olha lá, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém gostaria de questionar algo? Então, vamos lá. A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete, então a gente vê aqui o torniquete, deixa eu pegar aqui, ó. A gente vê o torniquete aqui. O torniquete A no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os no ponto H. Então ele colocava aqui, ó, apertava no ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que o trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após o experimento. Então ele pegava de O até H, de H até O, ele puxava com o dedo e reparem que esse trechinho ficou sem sangue, ó. Esse trechinho, ele ficou sem o sangue. Então, a demonstração de Harvey, vamos ver aqui mais pertinho, ó. Olha lá. Ele pressionou aqui e arrastou o dedo, ficou sem sangue no vaso. Então, essa demonstração permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e pressão arterial, válvulas venosas, circulação linfática, contração cardíaca ou transporte de gases. Por que que o sangue não passou? Como que ele conseguiu tirar o sangue dali? Deixar sem sangue. Se nós pararmos para lembrar do sistema nervoso, do sistema circulatório, desculpa, o nosso sangue, ele não circula como a água dentro de uma mangueira, que você abre a torneira, o fluxo é contínuo. O nosso sangue, ele vai se movimentando em pequenos espaços. E cada movimento dele, que ele anda uma pequena distância, que ele se movimenta uma pequena distância, essa pequena distância, ela existe justamente pela contração do coração. Quando o sangue sai dos ventrículos, o sangue vai se movimentando lentamente. Então, cada contração impulsiona um pouco o sangue. Só que se nós lembrarmos, o sangue ele vai ter que voltar o coração, porque o nosso coração ele tem câmaras de recepção e câmaras de expulsão. Recepção os átrios e expulsão os ventrículos. Só que a volta do sangue para o coração, a pressão é menor. Então o sangue ele vai com menos pressão. Se ele vai com menos pressão, e imagina o seguinte, hein? Pega o sangue subindo das suas pernas. Esse sangue, nós vamos ter ainda uma força contrária, que é a força da gravidade. Como que o sangue vai subir? Ele vai ter força suficiente para subir ao coração? Ele vai. Só que cada movimento que o sangue, cada pequeno trecho que o sangue se movimenta, existem válvulas que impedem o refluxo. Por isso que quando ele puxou o dedo nesse experimento, o sangue não voltou. Se ele tirar o dedo de H, você vai observar que o sangue não vai de H para O, porque uma válvula vai impedir o refluxo.
Então, essas válvulas, elas são muito importantes para que, por exemplo, um indivíduo em condições normais não venha a ter varizes, porque as varizes nada mais são do que válvulas que se romperam, o vaso se dilata e a dilatação desse vaso vai ocasionar no indivíduo, no mínimo, dor. É por isso que uma gestante, ela costuma usar meia de compressão. A meia, ela aperta e impede que o vaso se dilate e a válvula se rompa. Por isso que é importante fazer atividade física, muscular, caminhar. Quem fica muito tempo parado em pé, corre o sério risco também de ter varizes. Então, esse experimento do Harvard, ele está relacionado diretamente com as válvulas venosas, alternativa B. Opa, as 3 primeiras questões com alternativa B. Vamos ver essa questãozinha dessa charge do Garfield. Dá uma olhadinha lá. Então aqui a gente tem o Garfield, ele olhando para o espelho fala: puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Aí ele coloca uma cinta aqui. Isso vende até na televisão, né? Você compra lá aquelas cintas que põe um monte de velcro, fica todo fitness. Tirou a cinta, não tem como segurar as banhinhas, né? Então, olha lá, ele coloca: a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como. Qual que é a condição física do Garfield? Ele está com obesidade, ele está gordinho. Olha a barriguinha dele. Também comer lasanha do jeito que ele come, né? Não tem jeito. Então, a obesidade, ela pode ser, olha lá, pode ser, não significa que uma pessoa obesa terá algumas doenças. Existem pessoas que estão acima do peso e elas têm a condição de saúde perfeita. Em contrapartida, existem pessoas que são magras e têm uma saúde debilitada. Mas é claro que a obesidade, ela é um fator que pode levar a pessoa a desencadear algumas doenças. Entre as doenças colocadas nas alternativas, nós temos anemia, beriberi, diabetes, escorbuto e fenilcetonúria. Vamos pegar as doenças aí. Anemia. Anemia, ou ela pode ser genética, no caso de uma anemia falciforme, ou ela pode ser nutricional, por falta de ferro. Não é o caso do Garfield. Ele, em nenhum momento a tirinha nos fala de ausência de ferro. Beriberi. Beriberi é falta de vitamina, é uma avitaminose. Então, nós não estamos falando também aí, porque em nenhum momento na tirinha citou vitamina. Diabetes. Ah, diabetes é genético. Se for diabetes do tipo 1, porque a diabetes do tipo 2, a obesidade pode ser um fator desencadeador. É o que a gente fala da intolerância à glicose. Pessoas que são obesas podem desenvolver diabetes do tipo 2. Então, a doença que pode ser desencadeada pela obesidade, essa condição física do Garfield, seria o diabetes. O escorbuto também é uma avitaminose, relacionada principalmente à falta de vitamina C. E a fenilcetonúria é uma condição genética em que o indivíduo não consegue metabolizar a fenilalanina. Pode observar que alguns produtos, principalmente os produtos light, diet, vem escrito contém fenilalanina, justamente para que um fenilcetonúrico não se alimente desse produto. A gente descobre se tem fenilcetonúria já lá na maternidade, quando faz o teste do pezinho.
através daquele sangue que é retirado no calcanhar da criança, é possível verificar se ele tem essa anomalia genética da fenilcetonúria. Se não descobre, a ingestão de fenilalanina pode levar a problemas de ordem nervosa. A pessoa pode ficar com danos cerebrais, tá? Então, essa questão, falando da condição do Garfield e da obesidade, isso pode levar ele a desenvolver diabetes. Diabetes são as dançarinas do diabo. Não tinham as chacretes, as boletes, tem as diabetes também. Vamos lá. Próxima questão, a questão 5. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Então, para produzir um soro, você vai pegar a peçonha, vai pegar o veneno da cobra, injeta uma quantidade pequena, suficiente para sensibilizar o cavalo, mas insuficiente para causar efeitos colaterais, causar morte ou debilitar o cavalo. Então, dessa maneira, você vai verificando, retirando o sangue do cavalo, verificando se ele já produziu anticorpos. Quando ele tem uma concentração adequada de anticorpos, o que é feito? É feito a sangria final. Retira-se uma bolsa de sangue desse cavalo, e a partir dessa bolsa de sangue vai ser feito um processo para retirada dos anticorpos e posteriormente devolver essas hemácias ao animal. Esse processo de retirada só do plasma é chamada de plasmaferese. Então, a plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Então, repare, especificamente o exercício fala da quantidade de hemácias. Então, eu tenho que ver qual que é o papel das hemácias no indivíduo. Hemácia, nós sabemos que elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio, pela presença da hemoglobina. Então, baixa quantidade de hemácia não vai causar febre alta, não vai causar redução de imunidade. Nós não estamos mexendo com glóbulos brancos, não estamos mexendo com os anticorpos. Não estamos também promovendo um aumento de pressão arterial. Se eu colocasse mais plasma, talvez aumentaria a pressão arterial momentaneamente. Um quadro de leucemia profunda. Eu não estou tirando glóbulos brancos para que o indivíduo tenha anemia, mas vai causar, sim, problemas no transporte de oxigênio. Portanto, alternativa correta, alternativa E. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaria de pelo menos ter uma pergunta para animar a minha noite. Ninguém tem perguntinha? Tudo tranquilo? Tudo certinho, Mariana? Beleza, mas se tiver dúvida, só soltar. Mesmo que não seja diretamente relacionado à questão, mas que seja uma dúvida sua sobre o assunto, às vezes dá para contextualizar mais ainda do que eu estou tentando fazer aqui. Tá joia? Então vamos lá para a sexta questão.
Quem não gosta, né? Cafeína. Ah, eu não gosto de café, mas toma Coca-Cola. Ah, eu não tomo nem café nem Coca-Cola, mas toma chá. Então, cafeína tá aí nessa pegada, né? Ah, mas só tomo Neosaldina. Neosaldina também tem cafeína. Então, a cafeína atua no cérebro. Opa, tem uma perguntinha aqui. Come chocolate também. Muito coisa boa. A cafeína atua no cérebro bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina-se com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam a sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam às suprarrenais que produzam adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Então, repare que é um processo em cadeia, né? Se eu não tomar cafeína, a adenosina, ela vai promover a dilatação dos vasos, nós não vamos ter os neurônios excitados. Se eu não tenho excitação dos neurônios, se eu tiver para relaxar, para dormir, eu vou dormir numa boa. O Fernando está perguntando aqui se a adenosina não é um componente que forma o ATP. É a mesma adenosina, só que lá ela está ligada com 3 fosfatos, adenosina trifosfato. Essa adenosina do ATP, ela não vai se ligar aí ao neurônio, porque ela vai estar ligada provavelmente a 2 fosfatos ainda. E se você precisar de muita energia, você pode quebrar o ADP, formando o AMP, que é a adenosina monofosfato, mas ela vai ficar ligada a um fosfato ainda, tá? É só a adenosina. Então, olha lá. Infere-se do texto que o objetivo da adição de cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é, olha lá, contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas, aumentar a produção de adrenalina, proporcionando a sensação de analgesia, aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro, induzir a hipófise a liberar hormônios estimulando a produção de adrenalina, excitar os neurônios, aumentando a transmissão de impulsos nervosos. Gente, se eu estou com um remédio para dor de cabeça, eu tenho que diminuir de certa maneira a atividade dos neurônios. Então, parte do medicamento vai ser para diminuir a atividade dos neurônios, para passar menos pulso, para isso vai diminuir a dor. Mas ele está falando da cafeína. Vamos dar uma olhadinha no que a cafeína faz. Está lá no texto, ó. Ela se parece com a adenosina, se combina com os receptores. Só que ele fala, ó, no entanto, ela não diminui as atividades da célula. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosinas, as células aumentam a sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Então, a cafeína, ela vai contrair os vasos sanguíneos. Se eu contraio os vasos sanguíneos, o vaso ele vai ficar mais estreito.
ele vai ficar mais delgado, mais fino. Se ele está mais fino, ele aperta menos o neurônio. Se eu aperto menos o neurônio, eu tenho menos estímulo mecânico no neurônio. Portanto, vai ajudar a diminuir ainda mais a dor. E isso se encontra na alternativa A. A B está errada aonde? Aumentar a produção de adrenalina, proporcionando uma sensação de analgesia. Então, quando você tiver uma descarga de adrenalina, você vai ficar anestesiado. Não é o que rola. Aumentar os níveis de adenosina. A gente viu aí que a cafeína, ela diminui o nível de adenosina, não vai aumentar. Vai induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção de adrenalina. Isso vai liberar adrenalina, mas não é o papel da cafeína para dor de cabeça. E excitar os neurônios, aumentando a transmissão de impulsos nervosos. Pode até levar, mas a cafeína para dor de cabeça, o excitar os neurônios não vai ocorrer porque existem outros compostos que vão diminuir a excitação do neurônio. A cafeína ela vai promover a contração dos vasos sanguíneos. Uma perguntinha. Se aumenta a pressão arterial, você pode ter um aumento de pressão arterial, sim. Pode até ocorrer, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que ela vai levar o seu organismo a um relaxamento também. E aí você vai compensar essa contração do vaso na região nervosa, na região cerebral, com outros locais. Localmente, você pode até ter um aumento de pressão, mas no seu organismo como um todo, não vai ter esse aumento. Beleza? Porque tem casos em que remédios com cafeína não melhoram muito a dor de cabeça. Então, remédio para dor de cabeça vai variar muito do composto que ele tem. Se você pegar uma Neosaldina e comparar com um Doril, você vai ter ali compostos químicos que atuam de formas diferentes. Então, não necessariamente é a cafeína que vai causar esse efeito de funcionar ou não. Então, vai depender também do seu organismo, da interação medicamentosa, se você já toma algum outro medicamento. Pessoas que não tomam. Eu sou uma pessoa que não toma muito remédio. Se eu tomar uma Neosaldina, me dá até sono. E passa a dor de cabeça na hora. Tem gente que toma um remédio como esse que é como se estivesse tomando até parece, né? Um MM. Tá comendo um MM. Então não vai fazer efeito nenhum. É o que a Pietra perguntou aqui em relação às pessoas que são mais resistentes em relação à cafeína. Então, a cafeína, assim como o chocolate, são drogas. No passado da humanidade, eram consideradas drogas. Então, a cafeína ela traz efeitos no nosso organismo. E se você toma muito café, ingere muita cafeína, o seu corpo vai ficando com uma certa intolerância. Então, o professor sofre muito com isso, porque geralmente o professor toma muito café, né? Tem gente que se tomar um café às 6 horas da tarde não consegue dormir. Eu tomo café antes de dormir e durmo bem. Então, varia muito. Existe essa relação, sim. A Júlia diz que, olha lá, Neosaldina não faz diferença nenhuma. Então vai ter que procurar um remedinho ou fazer alguma atividade física, meditação para dor de cabeça. Quando você tiver, tentar minimizar. Que às vezes é mais importante do que o medicamento. Ou descobrir qual é a origem. Pode ser até alimentar também. Uma dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça não é dor de cabeça, é fígado. Então, comeu algo muito gorduroso, pode ser sentir o cheiro muito forte, várias coisas podem causar dor de cabeça. Não é só a cabeça, não. Beleza? Pessoal, eu estou vendo aqui que nosso
tempinho já está se esgotando, passou super rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los no que for possível. Domingão, boa prova, arrebentem lá. Estou na torcida por